Nesse último UFC, aconteceu uma luta entre Jamahal Hill e Paul Craig, e durante esse combate aconteceu uma grave lesão no braço de Jamahal. E é sobre isso que iremos conversar hoje. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde, e caso você queira entender um pouquinho mais sobre a dinâmica desse acidente, continue aí assistindo. Ao final da luta, a gente consegue ver esse grande relevo no braço de Jamahal, nessa região um pouco mais medial do braço esquerdo dele. E provavelmente aqui estamos falando da ulna, a ulna que foi deslocada do braço dele. Só que essa abordagem mais anatômica eu vou abordar um pouquinho mais lá para o final do vídeo, beleza? Mas resumindo, o nosso braço ele é formado pelo húmero, pela ulna e pelo rádio. A ulna ela fica um pouquinho mais para dentro do nosso braço e o rádio ele é um pouco mais para fora. Muitas pessoas costumam se confundir com isso, mas só é você se lembrar que o seu dedão ele é a antena do rádio. Se ele é a antena do rádio, o rádio é esse osso que fica mais lateral. Como eu estava dizendo, essa protrusão no braço de Jamahal, ela provavelmente é um deslocamento da ulna. Eu particularmente não tenho muita experiência com ortopedia e justamente por isso que eu corri atrás aí de um ortopedista e eu pedi para ele me explicar um pouco melhor sobre esse deslocamento. E segundo ele, estamos diante de um deslocamento ulnar e não necessariamente de uma fratura. Mas vamos com calma que eu vou explicar isso tudinho para vocês. Voltando à luta, provavelmente nesse momento aí, onde está tendo esse torque, foi quando aconteceu o deslocamento do braço dele. Você percebe que após eles caírem, se a gente pausar nesse frame aí, você consegue nitidamente ver que já existe uma protrusão nessa região mais medial do braço do Jamahal. Isso porque quando a gente faz esse tipo de torção em que a ulna ela fica mais estabilizada enquanto o resto do seu braço ele tende a ser flexionado para baixo, é muito comum acontecer esse tipo de deslocamento. E, no meu ponto de vista, a luta já deveria ter acabado nesse momento. O mais bizarro disso é que a luta ela continuou indo com o cara com o braço totalmente deslocado. Nesse momento aí da luta eu já tinha percebido que alguma coisa estava de errado. E o que mais me assustou foi que, primeiro, o cara ele continuou lutando, imagina a dor que ele estava sentindo nesse momento. E segundo, o juiz não interrompeu a luta. É muito comum o juiz esquecer de interromper a luta, mas quando a lesão ela está escondida. Mas nas imagens a gente consegue perceber que a lesão ela está totalmente explícita. Eu até agora não entendi como que o juiz não tinha parado a luta nesse momento. E se você pausar o vídeo, você vai conseguir enxergar o osso totalmente deslocado do cotovelo do lutador. Anatomicamente falando, como eu tinha citado anteriormente, o nosso braço ele é constituído majoritariamente desses três ossos, o húmero, a ulna e o rádio, sendo que a ponta da nossa ulna é o olecrano, que é justamente essa ponta aqui do nosso cotovelo que muitos lutadores usam como um golpe. Dentro dos ligamentos do cotovelo, a gente tem alguns que são os principais, dentre eles o que liga o nosso húmero com a ulna, que possibilita a gente fazer esse movimento de flexão. A gente também tem ligamentos que unem tanto o rádio quanto a ulna, que possibilita esse movimento de pronação e flexão. E também a gente tem alguns ligamentos que unem tanto o húmero ao rádio, e isso facilita, e isso corrobora para todos esses movimentos que temos no braço. E para finalizar, temos diversos conjuntos de tecidos que estabilizam toda essa estrutura para que quando você estiver fazendo algum movimento de flexão, o seu cotovelo não saia ou para fora, né, ou para dentro do seu cotovelo. Quando temos um deslocamento da ulna, ela normalmente é classificada baseada na sua posição em relação ao húmero. Por exemplo, se temos um deslocamento em que a ulna ela vai para trás do húmero, temos um deslocamento posterior do cotovelo. Ao passo que, se o deslocamento ele é para frente, temos um deslocamento anterior do cotovelo. É claro, esse tipo de deslocamento normalmente é acompanhado por fratura, mas não vamos muito tocar nesse assunto nesse vídeo, beleza? Dentro desse universo de lesões, a gente ainda pode subclassificar elas como simples ou complexas. Uma lesão simples, ela acontece quando há o deslocamento, porém não há uma fratura do osso. Ao passo que, quando estamos falando de lesões complexas, há necessariamente tanto o deslocamento quanto a fratura.
E quando eu estou falando aqui de fratura, eu estou falando objetivamente de um osso quebrado. E não que obrigatoriamente ele seja apenas a una, pode ser tanto o húmero quanto o rádio. E é claro, dentro desse universo de fraturas, a gente vai ter diversas abordagens diferentes, dependendo da dinâmica que aconteceu essa lesão. E por fim, temos também as lesões que acontecem nos ligamentos que eu citei para você. Então, pode ir desde uma ruptura parcial, um estiramento, até mesmo a ruptura total. Como eu não tive acesso a nenhum tipo de exame de imagem que foi feito após a luta no lutador, eu não posso garantir para você se houve uma fratura ou se houve um rompimento aí de algum ligamento importante do seu braço. A única certeza que temos, baseadas nessas imagens aí, é que houve um deslocamento posterior do cotovelo. Voltando aí ao final da luta, a gente percebe que essa protrusão, ela começa a aumentar de tamanho, provavelmente aí por mediadores inflamatórios que estão agindo na região, até porque não é normal o nosso cotovelo estar deslocado. Além disso, uma coisa que me impressiona é o fato de que após tudo isso ter acontecido, os médicos não foram ali estabilizar o cotovelo do lutador. Pô, se você assistir esse vídeo aqui que eu fiz, você lembra lá que uma das principais condutas que se faz quando está diante de alguma fratura óssea é a estabilização da região, porque até você fazer ali algum exame de imagem, você precisa diminuir a dor do paciente, porque deixar o cotovelo deslocado deve doer pra caramba. E segundo, esse deslocamento ele pode estar comprometendo diversos nervos que passam ali nessa região e se não for corrigido adequadamente e precocemente, isso daí pode ficar irreversível. Um exemplo disso é o nervo ulnar, que passa aí justamente no olécrono da una e normalmente quando você tem um deslocamento nessa região, ele facilmente é acometido. E é justamente por isso que o tratamento do lutador ele vai se basear principalmente nos sinais e sintomas que ele está sentindo, nos exames de imagem que infelizmente eu não consegui ter acesso, e se houve ali alguma fratura no seu cotovelo, se houve rompimentos de ligamento, mas é aquilo. Baseado na opinião do ortopedista, que eu tirei algumas dúvidas para formular esse vídeo, ele disse que essa lesão nada mais é do que um simples deslocamento posterior da una. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso eu tenha aí novidades desse caso, eu vou fazer questão de fazer um novo vídeo e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!